Bom dia a todos, a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã, onde mais uma vez estamos na apresentação do Gaizê. O Gaizê é diferente das preleções que vocês assistem na casa. As preleções, ela tem um conteúdo evangélico de Jesus, dentro do Evangelho de Jesus, para preparar vocês para o passe. No Gaizê, o conteúdo é um pouco mais aprofundado, porque além de preparar para o passe, é para que vocês tenham consciência de pequenas mudanças que cada um de nós podemos fazer. É lógico que às vezes nós temos dificuldades com essas mudanças. Lilian, faz por favor para mim, minha querida, pega um pouco de água, né? Por gentileza. Então, lógico que nós temos essa dificuldade de mudança. Qualquer pessoa que diz para a outra, você precisa mudar, e mudar isso, aquilo, aquele outro, essa pessoa ela está fazendo uma imposição que não vai dar certo. Por quê? Porque nós temos consciência, sim, de que precisamos mudar. Nós temos esta consciência de que precisamos sim mudar, mas não significa que nós vamos... Não consigo falar com bala na boca. Nós não vamos mudar da água para o vinho, da água para o óleo. Nós vamos fazer pequenas mudanças. O que nós aconselhamos? Que nós tentamos pelo menos 1% por semana. Para pensar que se você mudar 1% dos seus maus hábitos por semana, no fim do ano você mudou 52% da sua vida. E assim sucessivamente. Quando nós fazemos isso, um pequeno passo de cada vez, nós temos uma facilidade maior de verificar os resultados de nossas mudanças. E esses resultados nos levam a outra e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar disso, dessa consciência alerta ou desperta, porque muitas vezes nós mantemos a nossa atitude, as nossas ações inconscientemente. Então, como que a gente diz isso? Como que a ciência diz isso? 99% das nossas ações, do nosso tempo, da nossa percepção são inconscientes. Então, nós não estamos na consciência. 80% daquilo que nós fazemos está muito mais para o irracional do que para o racional. É chocante isso, saber que nós agimos mais por instintos do que por consciência realmente. Por estar alerta ao seu pensamento e à sua atitude. E nós ainda temos a automatização daquelas coisas que nós fazemos automaticamente. O que nós fazemos automaticamente? Tomar banho, escovar dente, dirigir, fazer alimentação, acordar, levantar, dormir. São coisas que, se o nosso cérebro precisasse dizer para nós o que fazer, tudo aquilo que nós fôssemos fazer, nós praticamente não sairíamos do lugar. Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz que por um acidente perdeu a capacidade da automatização para as coisas. E o esforço dele de levantar-se da cadeira e dar alguns passos é uma coisa impressionante. E aí nós verificamos nessa reportagem a importância do nosso cérebro fazer 1000 ações para nós, sem nós termos nenhuma consciência. Mas não é disso que nós vamos falar, dessa consciência alerta, não é sobre as coisas que nós fazemos no automático, porque isso está perfeito. Deus já fez o nosso maquinário assim, é manual de fábrica, que nós nem lemos o nosso manual de fábrica. Nós deixamos para lá e vamos fazendo as coisas meio que às cegas, apesar de termos um manual de fábrica. E aí, se a gente lesse esse manual de fábrica com perfeição, nós não precisaríamos de tantas vezes ir ao mecânico. Brincadeirinha, mas o que é que nós fazemos?
Quantas vezes nós vamos por dia, por semana, por mês, no socorro de Deus, que é o nosso grande mecânico? Nós vamos toda hora. Por que nós vamos toda hora? Porque nós esquecemos de olhar o nosso manual de fábrica. Detalhe, cada um de nós temos um exclusivo. Porque Deus, ele é tão original que ele não fez nada igual. Ele não repetiu as ações. E nós também podemos fazer isso, não repetir as nossas ações. Ah, mas é porque eu tenho um distúrbio que me faz dessa maneira. Ok, gente, todos nós temos transtornos. Não existe uma pessoa encarnada que não tenha um traço, que não tenha alguma coisa de algum transtorno. Por quê? Porque nós estamos numa escola de expiações e provas. Se nós estamos numa escola de expiações, significa que não tem ninguém isento, não tem ninguém inocente aqui. Todos nós temos algo para corrigir, para melhorar, para sair do equívoco. E isto, se nós assumíssemos essa responsabilidade sobre nós mesmos, ficaria mais fácil. A gente brinca, dentro da minha profissão, a gente brinca que a pessoa tem síndrome de Peter Pan. Ela não quer crescer. Lembra do menininho que não queria crescer? Ela não quer crescer. Mas, na verdade, todos nós temos síndrome de Peter Pan. Porque todos nós temos um enrosco em alguma coisa onde nós não queremos crescer. Mas é tão bom assim. Um exemplo disso é quando a pessoa é muito desorganizada, muito bagunçada. É um caos em torno dela. E aí a gente diz assim, por que você não organiza um pouco as suas coisas? Ah, mas eu sou organizado na minha bagunça. Gente, isso é síndrome de Peter Pan. Ninguém é organizado na bagunça dele. E se você for para um neurologista ou para um cientista do cérebro, vai dizer, você está louco. Claro que não existe essa história de estar, eu sou organizado na minha bagunça. Você gasta energia, você gasta tempo, porque as coisas estão fora do lugar. É aquela velha história, né? Eu vou usar isso um dia. E aí a hora que aquela coisa que você quebra, que precisa de dano, você vai comprar outro material, porque no seu caos, na sua bagunça, você não tem a mínima ideia de onde que está a coisa. Ah, 1 mês, 3 meses depois, olha, achei, mas eu tive que comprar. Então pare de acumular coisas em torno de vocês. Tenha a liberdade de fazer coisas mais lindas. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Mudou? Mudou. Então a consciência alerta é uma jornada de despertar espiritual. E é uma transformação interior. Se a gente não tem essa consciência de que a nossa jornada encarnada é esse despertar espiritual e uma transformação interior, nós ficamos transferindo essa responsabilidade, sabe para quem? Para Jesus. A gente diz assim, que Jesus é o meu Salvador, é porque Jesus me salva, porque eu estou com Ele, nenhum mal me advirá. Nós vamos mais longe ainda, quando Deus proverá. E nós não percebemos que quando nós falamos isso, no ato de repetição, de que Deus proverá e que Jesus é o meu Salvador, que nós estamos sendo Peter Pan. Por quê? Porque nós estamos transferindo para Deus, a causa primária de todas as coisas, onipotente, onipresente, fazer o que cabe a nós fazermos. Tem lugar bem aqui na frente. Cabe a nós fazermos isso, e não outro. E Jesus é a mesma coisa, Jesus é o meu Salvador. Como assim Jesus é o seu Salvador? Porque eu creio nele, acredito. Raramente encontramos alguém que diz que crê, diz que acredita. É que eu acredito nele e agora ele é meu Salvador, eu estou seguro, eu estou salvo dos meus erros. E continua fazendo tudo a mesma coisa. Gente, Salvador, salvação, vem da palavra sotero de grego, que quer dizer sabedoria. Salvação é sabedoria pela razão.
a ação da sua sabedoria. Salva a ação, a sabedoria. A ação da sabedoria, a ação do seu entendimento. Então não dá para você esperar para Jesus. Ele não vai fazer por você. E ele disse isso. Você está cansado? Você está oprimido? Vinde a mim. O meu jugo é mais suave do que você está carregando. Mas ele não disse que vai carregar para você. Pelo contrário, ele diz assim: pega a sua cruz e segue-me. Pegue a sua vida, pegue tudo que você é e segue. E vai mudando, vai se transformando. Então, sim, é uma transformação interior. Sim, o trabalho é nosso, não é do outro. E se eu faço uma programação da minha vida, se eu olho todas as minhas atitudes que me levam para uma coisa muito ruim, eu consigo ir fazendo essa mudança de 1% ao dia. Ah, mas não é assim. É assim, sim. Então, a neblina da existência carnal. O que tem essa neblina? O estado inicial. O estado inicial é o ser humano transita no mundo cambaleante e inseguro, envolto pela neblina carnal que tolda o nosso raciocínio. Sabe por que eu estou olhando lá? Porque meu óculos não está funcionando aqui. Estou olhando lá. Né? A idade, gente. A idade. Então, o que acontece conosco? Quando nós estamos encarnados, nós não raciocinamos no nosso tombo. Por quê? Porque o corpo físico ele é mais denso do que o nosso espírito. Tem uma imponderabilidade, o espírito é energia e ele está vibrando num corpo denso chamado físico. E esse físico vai receber essas ondas, essa vibração com dificuldade. Então o espírito diz assim: você precisa mudar por causa disso, disso, disso e disso. Nós não temos consciência nenhuma que ele disse isso. Aí a gente acorda e diz assim: nossa, mas eu acordei com uma vontade de fazer diferente hoje. Como assim, Sônia? O meu espírito vai dizer isso para ela? Ele diz quando você está emancipado. Que momento é que nós emancipamos? Quando nós dormimos. Aí tem um monte de gente que não quer dormir mais. Não, porque enquanto vocês dormem eu ganho dinheiro. E eu continuo brincando. Ganhe bastante dinheiro. Fique milionário. Não durma. O seu funeral será espetacular. Porque se você não dormir, você vai morrer. Pode perguntar para qualquer médico, gente. Se você não dormir, você vai morrer. Porque o nosso corpo tem sistema linfático. Eu transpiro, a minha unha cresce, o meu cabelo cresce e cai, e por aí afora. Mas o nosso cérebro, para fazer o seu sistema linfático, precisa dormir. Qual é a média que nós precisamos dormir? De 7 a 9 horas. Você vai ver qual é o seu melhor tempo de dormir. Porque hoje a ciência nos diz o seguinte, que quem dorme mais de 9 horas, morre mais cedo e adoece. E quem dorme menos de 7 horas, morre mais cedo e adoece. Então, por que é que nós não fazemos essa simples mudança de quê? De dormir. Então, você tem 24 horas por dia, começa fazendo essa mudança. Você tem 24 horas, tira 8 horas, que é o seu horário de sono. O restante você faz as outras coisas. 8 horas de trabalho, no máximo 10, 6 horas para realizar tudo que você quer de fazer na sua vida. Mas sempre nós temos que partir do princípio do sono, porque enquanto eu estou no sono, eu recebo as informações minhas, porque nós estamos libertos do corpo físico, eu recebo informações do meu amigo espiritual que está me auxiliando nessa encarnação, e de outros amigos. Nós dormimos sem nenhum preparo, como os animais. Os animais não pensam, não raciocinam. Eles deitam, dormem, acordam, corre, late, grita, mia e vai dormir. O único ser da face da terra que sabe que é mortal é o ser humano, porque ele sabe, ele pensa, ele raciocina. O animal é imortal.
E o animal não quer ser outra coisa, nós queremos ser outra coisa. O cachorro, ele não senta na porta da sua porta e dorme no seu colo pensando, eu quero ser, sei lá, um advogado de sucesso, um médico de primeira linha. Ele só dorme. Ele não raciocina. Então, é isso que é o despertar pela fé, quando iluminado pela fé religiosa, consegue diluir a névoa e tomar consciência das responsabilidades morais. Porque as responsabilidades físicas, todo mundo sabe. Eu brinco. Só tem duas formas na Terra de ganhar dinheiro. E se a gente não tomar consciência de que só existe duas formas de ganhar dinheiro, e uma é boa e a outra é ruim, nós não despertamos para a moral. Ou você trabalha, bom, você ganha dinheiro. Ou você rouba, ruim, vai ser pego. Não existe outra forma. Mas nós achamos que existe outras formas. Maracutaia é uma expressão que a gente utiliza aqui. Gambiarra, outra expressão que a gente usa aqui. Vou dar um jeitinho, outra expressão que nós utilizamos. E a melhor de todas, né? Amanhã eu faço. Como o amanhã não existe, Peter Pan não precisa mudar, não precisa crescer. Entenderam? Então isso é muito importante para compreendermos a nossa existência. Conflitos do passado, os atavismos negativos. O que é atavismo? É de nós mesmos, dos nossos, antes de nós. Só que no Espiritismo, o que é antes de nós? Nós mesmos. O meu passado espiritual, a minha história, o momento em que eu parti do ponto zero, da minha primeira encarnação até a encarnação que eu estou agora, tudo isso é atavismo, é seu, é próprio seu, de você. Só que a maioria deles são negativos. E eles ressumam, surgem, aparecem, está na nossa vida como as vinculações infelizes que retém na retaguarda, desencadeando os conflitos inumeráveis. Quem que está na retaguarda? Quem são os infelizes? Poxa, vamos pegar vamos ser bem racionais. Eu não acredito em nada disso. Ok, ótimo, maravilha. Mas você tem 60 anos, estou me usando como parâmetro. Não tem ninguém que você ofendeu, que você magoou, que você criticou, que você foi duro, que você foi radical? Vamos começar pelos nossos pais? A gente acha que é a florzinha de lis com nossos pais. Mentira! Nós somos isso agora. Mas de criança, rebelde, teimoso, arrumava confusão e encrenca, se for igual a Soninha. Muita confusão e muita encrenca, porque era muito arteira. Gente, eu tenho mais de 200 pontos no meu corpo, nenhuma delas referente às cirurgias que eu fiz. De arte! A ponto do meu pai falar para minha mãe assim, se a próxima vez que eu chegar em casa, essa menina estiver com algum remendo, vamos ter que rever o que está acontecendo. Porque cada vez que ele chegava em casa, eu estava lá com 16 pontos, 20 pontos, 7 pontos, 4 pontos. Porque era extremamente arteiro. E eu brinco, que eu não escutava, eu fazia de arte, maquinava. Então, a gente precisa ter consciência disso, que demos muito trabalho. Depois a gente tem os nossos filhos, que revidam, a gente paga na mesma moeda. Inacreditável como que Deus é bom. A gente é arteiro, os filhos pagam, os nossos filhos a gente paga na mesma moeda. Depois os nossos filhos vão fazer a mesma coisa, e assim sucessivamente. Agora, soma-se a isso as outras vidas que nós temos. Nós vamos trazer essas inqualidades para a nossa vida. Esses negativismos são impulsos primitivos que geram ações beligerantes. O que é uma guerra, gente? São ações beligerantes que extrapolam a célula do lar, a célula familiar.
familiar. Vai muito além, muito além. Então, o que é a guerra? A guerra é aquilo que sai da célula familiar. Por que nós... Vocês acham que nós não temos guerras particulares? A grande maioria dos lares é um pé de guerra, ou são um pé de guerra. Marido e mulher é um clássico. É o clássico do clássico, é marido e mulher. Ah, porque você precisa fazer isso. Não, você tem que fazer aquilo. Nunca é nós precisamos mudar. Reconheço que errei. Olha, eu fiz errado. Vamos conversar, vamos ver diferente. Bom, criatura de Deus, nós somos únicos. Lembra do manual de fábrica? Sui generis. É lógico que você vai ser diferente da sua esposa. Almas gêmeas não existem. Nem aqui, nem nos mundos celestes. Alma gêmea, eu teria que pegar o meu espírito, dividir no meio e eu amar a metade de mim. Isso é possível? Não é. Então é isso que nós temos que entender. Que nós somos sim diferentes e nós temos que apaziguar-se, encontrar paz. A única coisa que eu quero da vida é paz. Você promove paz? Paz vem do verbo pazear, fazer a paz em mim para que o outro possa sentir o reflexo da minha paz. É isso que Jesus fez pela gente. A minha paz eu vos dou. Então pegue essa paz, coloque dentro de você. A nossa paz, o nosso entendimento, a leitura constante no nosso manual de fábrica vai gerar paz em torno de nós. Fora disso, gente, é bagunça mesmo, é guerra mesmo. Porque nós sempre estaremos frustrados e insatisfeitos com o outro. O grande problema nosso é que nós queremos mudar o outro. E a mudança começa em nós. Somente em nós. Se nós queremos mudar o outro, nós vamos viver em pé de guerra sempre. Então, os desafios das transformações, resistência dos hábitos, a disposição para o equilíbrio daqueles que sofrem. Então, nós precisamos ter essa mudança em torno de nós para que nós possamos fazer isto. Se nós resistimos, não há mudança. Recalcitrância. Então, a gente fica sempre caindo no mesmo erro. Sou recalcitrante. Toda hora eu faço a mesma coisa. E para uma renovação contínua que exige continuidade de esforços, tentativas novas e incessantes para o recomeço. Se nós não fizermos isso, não tem como a gente entender essa situação. Entenderam? Eu preciso me transformar, não é transformar o outro, eu preciso mudar em mim, porque André Luiz diz assim, tudo aquilo que eu mudo em mim vai gerar ações no outro. Tudo aquilo que eu faço de ruim vai gerar coisa ruim no outro. Tudo aquilo que eu faço de bom vai gerar coisa boa no outro. Simples assim. Simples assim. Mas por que estamos ainda numa escola de expiações e provas? Porque nenhum de nós queremos mudar. Mais uma vez, Peter Pan. Nós não queremos mudar. É tão bom. A coisa mais gostosa do universo, sabe o que é? A maledicência. Falar mal do outro. Porque se não fosse gostosa, ninguém fazia isso mais. Mas ela dá um prazer, ela te enche. Ontem me fizeram a seguinte pergunta: pensar na possibilidade de pôr chumbinho na bebida do marido é um pecado mortal? Bem, duas coisas. Respondi dentro da lei natural. Jesus disse que a única coisa que nós não poderíamos fazer era atentar contra o espírito. Então,
Nós não podemos fazer isso. É pecado pensar isso? Não. Fazer é. Por que não é pecado fazer isso? Nós fazemos também. Tenho uma fofoca para te contar. Babado. A Gira Nova é agora. Preciso te contar o babado. Qual é a diferença de pensar do chumbinho pro marido? Só tá mais perto o inimigo. Mas é a mesma coisa. O que nós fazemos? Chumbinhos morais o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então nós precisamos tomar essa consciência. Ai, mas eu queria tanto que o meu marido fosse assim. Isso que você quer que ele seja, você é? Não. Então ele não vai ser criatura, lei do universo. Semelhante atrai semelhante. Os opostos se repelem. Se ele é desse jeito, você tem algo que se assemelha a isso. Tudo que você quer mudar no outro precisa mudar em si. Simples. É tão simples. Por que a gente não faz? Porque nós não queremos. Só por isso. Nós somos crianças birrentas na mesma escola. E a gente fica tão bravo com o filho quando ele tira nota 5, nota 4. Quando ele repete de ano. Porque a gente diz assim, não, o governo não repete mais, né? Vai passando para frente. Você acha mesmo que seu filho não é um repetente? Que ele está em outra turma para repetir naquela e é empurrado para frente? Por quê? Porque nós achamos que a escola tem a obrigação de educar os nossos filhos. Escola dá informações. Educação é você. Já vai se aprendendo, já está bebendo. A educação é você que vai dar, a escola vai informar. Só isso. Só isso. Mas nós queremos fazer diferente, né? Então, lições que a natureza nos oferece. A primeira delas, a terra, olha lá, calcinada, fica verde, desperta com a água. Fototropismo, as plantas se movimentam em direção à luz, é isso que quer dizer fototropismo, tá? O movimento das plantas em direção à luz, persistência, o vento e o rio modelam a natureza se transforma o tempo inteiro, Por que é que nós não queremos a transformação? Porque dói demais. Então é mais fácil ter um Salvador, mais fácil que Deus prover para a gente. Quando Deus proverá, eu terei a casa. Quando Deus proverá, eu terei o emprego. Mas eu não saio da cama. Eu tenho emprego que dia? E outra coisa, né? Ninguém quer trabalho. Gente, como nós somos preguiçosos. Nós queremos emprego. O que é um emprego? Alguém fica responsável em dar um dinheiro para a gente a cada 30 dias. Isso é empreguismo. Trabalho, você trabalha para merecer aquele dinheiro a cada 30 dias. Não sai da cama. Eu quero comprar uma casa, não me movimento para gerar dinheiro, só existe duas formas de ter dinheiro. E nós... O que nós mais nos escandalizamos no nosso dia a dia? Não é a corrupção. Não estamos nós em escala menores sendo corruptos também? Eu não estou passando-me para trás, eu não estou sendo um marginal comigo mesmo. Quando eu mudo, quando eu não faço as coisas, quando eu não quero, quando reclamar é melhor do que fazer. Ah, mas eu estou em depressão. Gente, você está doente, você sarou, você tratou, se movimenta. Ninguém está dizendo que a depressão não existe, pelo contrário, ela existe e é séria. Ah, mas eu tenho TDAH. Toma o remédio direitinho, mas o remédio faz um efeito colateral terrível. Toda escolha exige sacrifícios. Toda escolha exige sacrifício. A gente não quer, não deseja. Eu tomo um remédio que alivia muito as minhas dores.
O efeito colateral dele é dormir sem sonho. E eu fico tão triste quando eu não sonho. Então, eu vou tentando, vamos conversando com o médico e vamos amenizando a dose, porque eu quero dormir naturalmente, porque eu quero sonhar. Por que eu quero sonhar? Porque quando eu sonho, eu estou emancipado e eu estou com a conversa com um amigo. E eu quero trazer essa conversa para a minha vida. Para a consciência. E com o remédio eu vou ter um sono pesado. Vou olhar para mim mesmo. Essa noite eu estava dormindo e aí eu fiquei olhando para mim assim. Soninha, você está roncando, coitado do Toninho. Ajeitei, modifiquei, sem acordar, modifiquei a coisa. Isso é consciência. Ai, Soninha, mas eu não consigo fazer isso. Claro que não, gente. Cada um é um. Eu consigo. Você entendeu? Eu consigo. Mas eu olhei para mim e falei, não está legal desse jeito. Então nós precisamos ter consciência e ver nisso. Finalidade da nossa jornada carnal, ela é uma viagem para a experiência iluminada. Nós temos um caminho, nós temos que chegar à iluminação. Se eu fico parado, Emmanuel tem uma frase, Emmanuel é o amigo espiritual de Chico Xavier. Ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: quando duas pessoas, ele está comparando duas pessoas, quando a pessoa resolve parar, sentar-se no caminho, esperando que as coisas se modifiquem, diante daquele outro que não parou, ele notará com o tempo que aquele está tão longe que jamais poderá ser alcançado. Mas nós queremos parar. Pode! Só vai demorar a sua evolução, a sua iluminação, só isso. Joana diz, e nós estamos estudando Joana. O único determinismo que existe na lei de Deus é chegar nos mundos celestes. Pode tardar, mas não vai falhar. É isso que ela diz. Então nós escolhemos que jeito que nós queremos. Valores morais, quando nós aplicamos essas conquistas morais nós conseguimos também ser a bússola daquele que está atrás de nós. Na vida é um caminho. Tem os que estão na frente que nós vamos aprendendo. E tem o que está atrás de nós que nós vamos ensinando. Isto é a vida, isto é a lei de Deus. Ilusões passageiras, para que se perca ou se perda no jogo das ilusões, de que nunca fará falta. Prazeres momentâneos não constituem a alegria duradoura. E nós trocamos. Você não pode comer tal coisa, você é diabético, mas é só um pedacinho. Isso me faz lembrar da irmã de uma pessoa que eu conheci. Ela é diabética, eu só posso comer um pedacinho. E a cunhada, muito generosa, porque eu conheço a cunhada, uma mesa de 2 metros de largura, de comprimento, melhor dizendo, de comprimento, e ela colocava da ponta a ponta as guloseimas mais gostosas do universo. A criatura diabética ia comer só um pedacinho, mas ela tirava um pedacinho de todas as guloseimas. Era um prazeroso e um veneno. Por quê? Porque era diabética? Viveu muito tempo? Claro que não! Ninguém vive muito tempo burlando a si próprio. E para que nós estamos aqui? Quanto maior o tempo em que nós vivemos na Terra, mesmo que a gente quer morrer amanhã, melhor nós voltaremos para a espiritualidade. Nós estamos numa oportunidade. Então, nada de querer morrer cedo e nada de ir a Ailton Senna para chegar no primeiro lugar. Vai em câmera lenta, gente, por favor, porque em câmera lenta você consegue mudar as tendências negativas que você tem e que eu tenho e que todos nós temos. Entendeu por que eu brinco que eu quero viver 150 anos? Porque ainda tem muita coisa para mudar. Né? Quando a gente está falando, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Entendeu? É isso, gente. É isso que a gente tem que entender.
nós estamos no momento da transição. Aí não tem como não modificar isso, gente. A nossa lei, ela é imutável e a nossa existência é para a mudança. O tanto que você quiser rebelar, sair desse caminho, é responsabilidade de cada um de nós. Mas nós vamos ter que voltar. Teremos que renascer. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: terás que renascer. E renascer não é descer nas águas de batismo. Renascer é renovar-se todos os dias, e quando não é suficiente, você nasce de novo outra vez. Ai, mestre, para o Messias, para o Cristo, para o ungido estar aqui, não é necessário que Elias venha antes? Jesus disse: em verdade vos digo que ele já veio e vocês não o reconheceram. Todos entenderam que ele falava de João Batista. Entendeu o que é reencarnação? Elias, João Batista, a mesma pessoa. O mesmo espírito, corpos diferentes. Só não vê quando a gente não quer, quando a gente vai teimar e não ver. O verdadeiro julgamento, não há tribunal, não tem gente lá, uma corte no céu, com toga, e julgando as nossas ações. É a nossa consciência que desperta, a nossa consciência que desperta, e nós mudamos as coisas negativas que fazemos para as coisas positivas. E isso é uma lei interior. Isso é dentro de nós. Onde que está escrito a lei de Deus? Pergunta no livro dos Espíritos. A resposta: na consciência. Na consciência. Quem que nós utilizamos de guia e modelo? Jesus. É isto. Está lá. Mas eu não sou espírita, não conheço o livro dos Espíritos. Evangelho de Jesus: terás que renascer, porque o corpo todo mundo sabe de onde vem e para onde vai, mas o espírito não. E ele precisa chegar ao Pai. Simples, a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Não tem só uma diferença de semântica. Consciência de Deus. Nós não temos juiz, nós não temos defensor e nós não temos acusador. Quem faz isso é a nossa consciência, conforme os arquivos atávicos, experiência que nós temos. Só isso. Nada mais do que isto. Nada mais do que isto. Precisamos nos cuidar, guardar o melhor, amar, respeitar, seguir o Evangelho, mudar a consciência todos os dias. Precisamos dar o melhor de nós o tempo inteiro. E para pôr as leis universais em prática, você não precisa ser um monge recluso num mosteiro. Você não precisa entrar numa caverna. Você só precisa modificar a sua caverna interior. Você só precisa começar por você. Simples, básico, fácil. Por que nós não fazemos? Porque nós queremos que Deus e Jesus façam por nós. E eles não vão fazer. Deus é um pai que educa o filho, recolocando na escola quantas vezes forem necessário. Mesma coisinha que os pais encarnados fazem. Você não quer estudar, você vai carregar pedra. Porque é muito mais difícil ganhar dinheiro sem estudo do que com estudo. Mas se você não quer estudar, não tem problema. São suas escolhas. Vai repetir a lição. Vai repetir a lição. E é comum eu ouvir
ouvir pessoas dizer o seguinte: mas eu já tenho 40 anos, eu vou para a escola agora. Vá, criatura de Deus, você está na oportunidade de mudar a sua vida. Vá, faça alguma coisa de diferente. A escola da vida nos ensina o tempo inteiro. Consciência alerta, consciência desperta é ter consciência de si próprio e lutar para mudar isto. Ok? Vamos nos preparar então para o passe? Aguarde com carinho, refletindo no que ouviu. Nada de celular, porque você vai dispersar e jogar a sua mente fora disso. Ali na frente nós temos uma biblioteca. Pega um livrinho, leia, na hora de ir embora, coloca o livro lá. Mantenha-se dentro daquilo que vocês aprenderam hoje e que eu também aprendi, ok?